Vamos falar sobre Graphic Pipeline. Graphic Pipeline são os processos que acontecem na nossa placa de vídeo para renderizar um objeto na tela. Começam como um array de coordenadas de cada vértice. Aqui, por exemplo, do triângulo, a gente tem um array com cada coordenada dos vértices do triângulo. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um exemplo com um cubo. Começa como um array com as coordenadas e a gente passa esse array com as coordenadas para Vertex Shader. A Vertex Shader vai definir essas coordenadas e depois vai passar para a Triangle Assembly. Vai ligar essas coordenadas, formando vários triângulos, como está aqui, formando o nosso cubo, formar o nosso objeto. Depois nós temos a Rasterization, que vai rasterizar o nosso objeto. Vai fazer uma projeção dele na tela e com essa projeção vai começar a formar os primeiros pixels, que nós chamamos de fragmentos de pixels, mas não é mais um objeto 3D, é uma projeção do cubo e uma tela plana para formar os pixels. E assim nós vamos colorir esses fragmentos de pixel usando a Fragment Shader. Aqui nós temos um exemplo de como vai funcionar o Graphic Pipeline no nosso triângulo que nós vamos montar hoje. Começa com a Vertex Data, que é isso aqui que está em cima, é esse array com as coordenadas de cada vértice do nosso triângulo. A gente vai passar para a Vertex Shader, que vai definir eles na nossa placa de vídeo, que vai ser as vértices do nosso objeto, e vai passar esses vértices para Shape Assembly, a Triangle Assembly, que vai ligar os vértices formando o nosso triângulo. Aqui nós temos o Geometry Shader, que nós não vamos usar hoje, mas ele serve para dar uma incrementada no Shape Assembly, o Triangle Assembly. Aqui, por exemplo, ele transformou um triângulo em dois, ele cortou o triângulo no meio, mas a gente não vai precisar fazer isso. O Geometry Shader é opcional. Depois nós vamos fazer a rasterização desse triângulo, a Rasterization, que é transformar esse objeto, triângulo, nos nossos pixels da tela. Quais serão os pixels que vão formar esse triângulo? São os fragmentos de pixels. Depois nós vamos colorir esses fragmentos de pixel, como está aqui, que é a nossa Fragment Shader. E depois nós temos o nosso Testes em Blending, que vai calcular algumas coisas, como a transparência do nosso triângulo, entre outras coisas, mas nós também não vamos precisar se preocupar com ele hoje. As principais coisas que a gente vai mexer hoje vai ser no Vertex Shader e no Fragment Shader. E foca nesses dois, junto com o Vertex Data também, que é o que a gente fez aqui em cima. O resto, o OpenGL vai fazer para nós. Lembrando que é obrigatório a gente fazer uma Vertex Shader e uma Fragment Shader, porque os outros estágios o OpenGL já tem, mas esses dois não. Esses dois nós temos que criar do zero para poder renderizar qualquer figura ou qualquer textura. O nosso código para poder renderizar o triângulo vai começar a partir da aula passada, de criar a janela. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um array com todos os vértices do nosso triângulo, com o eixo x, y e z. Lembrando que, como é uma figura 2D, a gente vai deixar com o eixo Z zerado mesmo. Mas o OpenGL não consegue ler esse array. A gente tem que passar esse array para a memória da nossa placa de vídeo. Até porque na placa de vídeo o acesso a esse array vai ser muito mais veloz. A gente vai ter mais desempenho passando esses vértices para a nossa placa de vídeo. A gente chama isso de VBO. VBO é justamente esse espaço na memória da placa de vídeo que a gente vai separar para o nosso array. Para criar essa VBO, primeiro a gente precisa definir um nome dessa VBO. O que seria um nome? É um número, uma identidade dessa VBO que a gente vai usar para identificar mesmo. Por isso que a gente usa um signed int. É só o nome da VBO, não é a VBO em si. A gente gera esse nome para nossa variável signedInt com a função glGenBuffer. E nós passamos aqui no segundo parâmetro justamente a nossa variável signedInt, o nosso nome da VBO. É nessa função que o OpenGL vai nos entregar o valor dessa VBO que ele gerou. E esse 1 é relacionado à quantidade de VBO que nós estamos setando aqui.
Isso porque a gente pode fazer um array de VBOs, como eu fiz aqui, por exemplo. Eu fiz um array de 10 VBOs e estou passando essas 10 VBOs para o OpenGL gerar um número para mim, uma identidade para cada uma dessas VBOs. Essas identidades de VBO. Agora a gente tem que definir o objetivo da nossa VBO. A gente faz isso usando a função glBindBuffers. A gente vai ligar esse nome de VBO a um objetivo. O nosso objetivo é justamente fazer um buffer de array para guardar o nosso array vértices. Lembrando que a gente também pode ter outro objetivo, como por exemplo relacionado à textura, glTextureBuffer. Mas no caso a gente vai só usar o glArrayBuffer mesmo. Agora sim nós vamos passar o nosso array de vértices para a nossa VBO. A gente passa usando a nossa função glBufferData. O primeiro parâmetro é justamente o objetivo do nosso buffer, que é o glArrayBuffer, igual aqui de cima. O segundo é o tamanho desse espaço que a gente vai separar. Vai ser o mesmo tamanho do nosso array, não tem por que ser maior do que isso. Vai ser o tamanho exato mesmo. E o terceiro parâmetro é o próprio array. E o último parâmetro é a gente dando uma dica para o OpenGL como ele deve administrar esse buffer. No caso, a gente vai estar usando esse buffer para desenhar um desenho estático. Por isso que a gente usa GL Static Draw. E se a gente estivesse separando esse espaço da memória e a gente fosse modificar ela a todo momento, para fazer o triângulo se mover, por exemplo, a gente poderia usar o parâmetro GL Dynamic Draw. Vocês podem perceber que nessa função a gente não usou o nome da VBO. Isso porque o OpenGL está olhando o contexto e a gente já tem o nome da VBO aqui em cima. Ou seja, o nome da VBO está anexado ao contexto do glArrayBuffer. A gente vai falar bastante sobre contextos OpenGL ainda. Agora que os vértices estão na placa de vídeo, como nós vamos usar esses vértices estando lá? Essa é a função da VAO. A VBO armazena esses dados e a VBO controla esses dados. Ou seja, vamos criar também uma VAO. Primeira coisa é a gente também precisa definir um nome de VAO que também é um unsigned int. Nós precisamos gerar um número para esse nome de VAO. Agora que nós geramos o nome de VAO, nós precisamos ligar a VAO. Assim como nós usamos glBindBuffers, a gente vai usar uma função parecida, que é o nosso glBindVertexArray. Lembrando que a gente sempre tem que definir, a gente tem que ligar a VAO antes da VBO, para esse VBO embaixo ser administrada pela VAO que a gente está definindo em cima. Como parâmetro a gente coloca o próprio nome de VAO. Agora, saiba que cada uma dessas linhas aqui que nós fizemos no nosso array são strides. Strides são todos os dados que nós temos sobre um vértice, pelo menos no nosso caso. Aqui nós temos o eixo X, Y e Z, ou seja, um stride. Temos 3 strides, cada um com 3 floats. Agora que você já sabe o que é um stride, a gente precisa ensinar a VAO, a gente precisa instruir a VAO como ela deve administrar o nosso array de vértice. A gente instrui a VAO usando a função glVertexAttributePointer. O primeiro parâmetro é o location. Vocês vão entender mais para frente o que ele significa. O terceiro parâmetro são quantos elementos por stride essa VAO vai usar. No caso, a gente quer que essa VAO use os 3 números de cada stride. Então a gente passa 3. O segundo é o tipo desse array que a gente está usando. No caso, é um array de floats.
O quarto parâmetro é relacionado a normalizar, pode deixar como falso mesmo, depois a gente vai discutir mais sobre isso. O quinto parâmetro é relacionado ao tamanho do stride. O tamanho de um stride em bytes é 3 vezes o tamanho de um float. Lembrando que um float são 4 bytes, então a gente também poderia escrever aqui como 3 vezes 4 bytes, ou só 12. Mas no caso a gente vai, para ficar mais formal, a gente vai usar 3 vezes size of float. Lembrando que esse parâmetro é o tamanho em bytes. Para exemplificar o que significa esse void ponteiro zero, eu vou usar o exemplo do triângulo colorido da próxima aula, onde nós temos para cada vértice uma coordenada, a localização dele, e a cor daquele vértice, ou seja, nós vamos precisar de dois atributos de VIO. O atributo 0 da VIO vai se encarregar de pegar as coordenadas do nosso vértice, e o nosso atributo 1 da VIO vai se encarregar de pegar a cor dos nossos vértices. Esse void ponteiro 0 ele está informando para VIO e para a localização 0 do nosso stride. Essas são as localizações 0 do nosso stride, e pegar 3 floats, que são os 3 eixos da nossa coordenada. E o atributo 1 da nossa VIO vai se encarregar de pegar as cores. Esse void ponteiro 0 indica para nossa VIO e na posição 3 dos nossos strides. Essas são as posições 3 dos strides, e pegar mais 3 floats, ou seja, pegar os nossos 3 valores RGB das cores. E a gente usa esse GL Enable Vertex Attribute Array para a gente poder ativar essas instruções aqui em cima. Ativar a VIO de atributo 0 e ativar a VIO de atributo 1. Agora que o nosso array de vértices já está alocado na memória da placa de vídeo, nós temos que passar esses vértices para realmente virar um triângulo na tela. A gente tem que passar para a Graphic Pipeline, passar para aqueles processos que eu disse anteriormente, ou seja, vamos escrever as shaders. Esse vai ser o próximo passo da nossa aula. Nós vamos escrever a Vertex Shader e a Fragment Shader. Como vocês podem ver, eu escrevi o código todo como string. A sintaxe parece C, mas não é C. É uma linguagem própria do OpenGL, a GLSL. E a gente escreveu como const char, que depois nós vamos passar esse array de texto para o nosso OpenGL compilar esse código. Depois eu vou ensinar como a gente vai escrever esse código em arquivo separado, mas por enquanto a gente vai escrever o ponteiro de const char. Eu vou escrever as shaders aqui mesmo, mas você poderia escrever as shaders aqui em cima da Intimate, tá? Tanto faz. Eu vou começar o código da Vertex Shader declarando a versão do GLSL que a gente vai usar. Nós vamos usar a versão 3.3.0, que é referente ao OpenGL 3.3, junto com esse parâmetro core, que vem de Core Profile, que eu falei no vídeo passado. E lembrando que esse contra /n é só pra gente dar quebra de linha. Agora nós vamos pegar um vetor de 3 elementos e colocar ele na nossa variável após. Esse vetor de 3 elementos vai vir da nossa VIO de atributo 0. Aqui nós colocamos na VIO um atributo 0, mas se a gente colocasse, por exemplo, atributo 5, a gente pegaria esse valor da VIO colocando location aqui igual a 5, para vocês entenderem a relação dessa linha da Vertex Shader com a nossa VIO. É a VIO que vai entregar esses vértices para a nossa Vertex Shader. E ela vai entregar um vetor de 3 floats, o nosso vetor 3 aqui em cima, e vai armazenar a nossa variável após. Mas você poderia chamar de qualquer coisa. Chamamos tudo isso de Layout Qualifier. E vai ser esse após que vai armazenar o vetor x, y, z do nosso vértice.
Agora nós vamos declarar uma void main semelhante ao C e C++, e nós vamos definir esse glPosition. glPosition é uma variável pré-definida. Ele é o output da nossa Vertex Shader. Ele vai levar a nossa coordenada do vértice para os próximos processos da pipeline, usando um vetor de 4 elementos. O primeiro elemento é o eixo X do nosso vértice, o segundo elemento é o eixo Y, o terceiro elemento é o vetor Z e o 1 ele é relacionado à matemática, mas a gente não vai discutir isso agora. Nós vamos falar disso mais para frente. Lembrando que essa Vertex Shader vai ser chamada 3 vezes, cada uma para cada vértice do nosso triângulo. O que a gente basicamente fez aqui foi declarar a versão do GLSL, pegar um vetor de 3 elementos da nossa VIO de location 0, declarar a void main, definir o glPosition com os eixos do nosso vértice. O nosso Fragment Shader é parecido. Aqui no Fragment Shader a gente vai colorir o nosso triângulo. A primeira linha é declarando a versão do GLSL, a segunda é a gente declarando um output. A do Vertex Shader a gente já tinha uma variável pré-definida pela GLSL. Aqui na Fragment Shader a gente declara uma variável de output com parâmetro out. E na void main a gente define essa variável de output com as cores que nós queremos que seja esse triângulo. Lembrando que aqui são os valores RGBA e esse último é a transparência. As shaders estão escritas, agora nós precisamos compilar esse código e usar ele na nossa renderização. Primeiro a gente tem que ter um número de identificação da nossa Vertex Shader, que é aquele nome que eu tinha falado. A gente cria esse ID usando o GL Create Shader com o parâmetro GL Vertex Shader. Agora nós passamos esse código do Vertex Shader para o nosso objeto de Vertex Shader usando o GL Shader Source. Primeiro parâmetro é o ID e o terceiro parâmetro é o array de char. E agora nós compilamos esse código que nós passamos usando o GL Shader Source com o GL Compile Shader com parâmetro o nosso ID. No caso agora que eu percebi, eu escrevi errado o shader. Não é necessário você saber isso por enquanto, mas se você tiver curiosidade de entender o que é esse 1 e esse node, o segundo e último parâmetro do GL Shader Source, era caso nós dividíssemos o código. Aqui, por exemplo, eu criei um array de ponteiro de const char e dividir aquele nosso Vertex Shader Source em cada linha, e depois eu passei esse array de ponteiro de const char para GL Shader Source com o segundo parâmetro em 6, que é a quantidade de parâmetros nós temos nesse array. O terceiro parâmetro é o próprio array. Esse último parâmetro também está relacionado a dividir o código, mas gente, vamos deixar só null por enquanto. Agora a gente tem que verificar se aconteceu algum erro na hora de compilar a Vertex Shader. Para detectar se teve erro, a gente vai declarar um int success. O primeiro parâmetro é o nosso ID da Vertex Shader. O segundo é a gente falando que a gente quer saber o status da compilação e armazenar esse status de sucesso ou não sucesso na nossa variável success. Se success é false, ele vai mostrar uma mensagem de erro na tela. Mas a gente também quer saber qual o erro aconteceu. A gente não quer saber só se teve erro. A gente quer saber qual o erro. Para isso a gente usa a função glget shader info-log. O primeiro parâmetro é o ID da Vertex Shader. O segundo é o tamanho do nosso char. Esse char ele vai armazenar a mensagem do erro. No caso a gente definiu ele com o tamanho 512. Nós passamos 512 aqui. O terceiro é null, não precisa se preocupar. E o último é o info-log. Agora nós fazemos tudo isso novamente, só que com a Fragment Shader. Pronto, Vertex Shader e Fragment Shader agora já estão compilados. Mas não é o suficiente para a gente poder renderizar o triângulo. A gente precisa conectar a Fragment Shader na Vertex Shader. Na hora de renderizar o triângulo, a gente precisa dessas duas shaders conversando entre si. Nós precisamos linkar uma na outra. A gente junta essas duas shaders através de um programa de shaders.
um program. É parecido, a gente cria um ID, define esse ID com o GL Create Program, a gente anexa essas duas shaders usando o GL Attach Shader, e agora sim a gente junta essas shaders que a gente anexou ao programa usando o GL Link Program. Agora que o nosso programa está pronto, a gente já pode excluir as shaders, porque a gente já tem as shaders compiladas aí dentro do programa, nós não precisamos mais delas, porque nós vamos usar o programa de shaders. Agora que nós já temos o programa de shaders pronto, a gente já consegue renderizar o nosso triângulo. Nós usamos aquele programa de shaders usando o GL Use Program, nós ativamos a VIO com o GL Bind Vertex Array e nós desenhamos esse array usando o GL Triangles para desenhar o nosso triângulo. Esses dois últimos parâmetros do GL Draw Array seria no caso que a gente tivesse vários triângulos para renderizar. Caso a gente tivesse 3 triângulos para renderizar, a gente renderizaria os 3 trocando o último parâmetro por 9, ou seja, ele vai pegar os 9 strides. E se caso a gente só quisesse renderizar o último triângulo, por exemplo, a gente mandaria o OpenGL pegar os 3 elementos depois da 6ª posição do array. Ou seja, ele pegaria esses 3 últimos strides. Ele só desenharia o último triângulo. Pronto, agora nós já temos o nosso triângulo. Lembrando que eu vou deixar todo esse código no meu GitHub, eu vou deixar o link na descrição. Brevemente na próxima aula eu vou falar mais sobre shaders. Se tiver uma coisa errada no vídeo, podem comentar aí. E é isso, falou.